Sejam todos muito bem-vindos para mais uma leitura comentada dos textos de Freud. Hoje nós vamos continuar o texto A Análise Finita e a Infinita, de 1937, tradução da Revista Autêntica. Sejam todos muito bem-vindos. Podem pegar aqui, tá? Da Autêntica, Fundamentos da Clínica Psicanalítica. É uma edição fantástica, primorosa, né? Que trabalha com os conceitos de forma... Bom, é brilhante, brilhante. Vale a pena vocês terem essa edição. Inclusive, outros textos, né? Outros volumes dessa obra aqui, tem os textos no original alemão, né, para que você possa ler, comparar e tal, né? Então, é bem bacana. O pessoal está perguntando se vai para o YouTube. Sim, vai para o YouTube, tá? Logo, logo mais está no canal do ESP e também no meu canal, né? Mas no canal do ESP vai estar mais bonitinho, tá bom? Então, acessem lá pelo canal do ESP depois. Vamos lá então, nós já fizemos a primeira parte da leitura, a parte 1 e 2, né? Mas antes eu gostaria de colocar uma questão que eu não coloquei, né? Sabe-se Deus lá por quê? Eu não coloquei na primeira conversa nossa, né? Que quando a gente vai pensar análise finita e análise infinita, a gente pode pensar que são duas análises distintas, né? Ou seja, uma finita e outra infinita. Mas, na realidade, né, não se trata necessariamente disso, tá? Então, durante a leitura, a gente vai acompanhar aqui para saber um pouco do que se trata e como se trata, né? Para além dos problemas, né, da análise propriamente dita, esse é um texto que toca na questão da formação do analista, né? Como assim a formação do analista? Bom, para quem não assistiu o primeiro vídeo, recomendo que assista, tá? Porque ali a gente vai ter aquela ideia, né, do final da transferência, como Lacan propõe depois, que é a queda do grande outro, né, principalmente na parte 2 do texto, né? Ou seja, de alguma maneira, a função que o analista exerce, né, já não é mais sustentável, tá? Então ali a gente poderia dizer que estamos chegando ao fim da análise, né? Ou estamos chegando ao fim da análise com aquele analista, ao fim da transferência. Veja, são duas coisas distintas. Que se acabe uma transferência não quer dizer que se acabe uma análise, ok? Ou seja, que uma análise se encerre, tá? Consequentemente, a transferência se encerra. Mas não é porque a transferência se encerra que a análise termina, né? Então, essas coisas todas a gente pode trabalhar depois, né? Principalmente ali nos textos do Lacan, chamado Nota Italiana, Proposição ao Analista da Escola, né? Onde a gente vai começar a ver ali que, olha, se você está se analisando e chega ao final da tua análise, então não tem mais como, né, colocar alguém nesse lugar de grande outro, supondo nele um outro saber, né? A Eva Lerner falou isso de uma maneira muito bacana na pós lá de Curitiba, né, na abertura da pós de Curitiba. É mais ou menos assim. Quando a gente chega ao fim da análise, a gente deixa de acreditar nos outros. Né? O que isso quer dizer? Tá bom que eu tenho um médico que me diz que eu tô com uma doença, mas eu vou em outro, vou em um terceiro, vou em quarto para formar a minha opinião. Entende? Aquela crença maciça, né, que muitas vezes a gente coloca nas mãos do outro, se entrega nas mãos do outro, isso não tem mais. O que nos leva a pensar, então, que a análise vai para além de uma relação de amor, né? Aquilo que Freud sustenta, né, que a análise é um tratamento pela via do amor, e que é muito bonito isso, concordo, do começo ao fim,
mas a gente vê quantos e quantos amores começam e terminam durante uma análise. Então, nós podemos ter um amor e um apaixonamento pelo analista, uma tendência de, né, respeito, carinho, pensamentos, até as colorações sexuais, eróticas, né, ok, isso está no humano, a gente acolhe isso, mas ao mesmo tempo há também uma dissolução disso, para usar o termo do complexo de Édipo, como Freud coloca. Há uma dissolução disso, isso se dissolve em transferência, tal qual a transferência. Outra questão também que eu sempre coloco é a gente poder levar a sério a ideia de que a transferência não é amor, né? Talvez foi Lacan quem primeiro se deu conta disso, de que o próprio Freud já havia escrito isso, né? Que a transferência pode ser positiva ou negativa, ou seja, que comporta também o ódio. Então vamos parar de achar que transferência é amor, né? E mais, que uma análise a rigor, ela deve permitir que o analisante, né, projete nesse objeto, que é o analista, né, tanto o amor quanto o ódio. Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, tá? Então, quando a gente está falando de análise finita e infinita, eu acho bacana a gente passar por esse percurso, né? Qual o percurso? Esse percurso que nos traz essa ideia de que uma análise ela pode ser finita, no sentido de que eu posso terminar a minha análise com alguns analistas, mesmo assim, não necessariamente a análise terminou. O que terminou aí? A transferência com esse analista, a suposição de saber com esse analista, né? Vamos começar então o bate-papo de hoje, né? Estamos na parte 3 do texto, a análise finita e infinita, página 325 da Autêntica, tá? É a única que eu realmente recomendo, né? Para que a gente possa ter uma experiência aí da teoria freudiana de uma forma um pouquinho mais fidedigna, tá? Ah, Marco, mas tem aquela lá da Companhia das Letras, né? Legal, ótimo, é bacana, mas os termos, eu acho que foi muito mal cuidado os termos. Eu acho que a Companhia das Letras prezou muito mais pelo estilo da escrita freudiana, no sentido de tentar transmitir com isso, né? Essa versão de Freud, que também, né, comporta, claro, que a teoria psicanalítica, do que o rigor teórico, técnico, né? Então, vamos lá, é também uma edição que vocês podem utilizar, tá? Mas que a gente ainda assim precisa ficar um pouco de pé atrás na questão dos conceitos, ok? Marco, tem edição da Standard. Antes eu falava para jogar fora, hoje não, né? Põe na churrasqueira para esquentar, porque tá friozinho, pelo menos aqui pro sul, usa de pé de mesa, né? Põe aí para estante, alguma coisa, faz alguma coisa com isso, tá? Mas por favor não leiam, né? Vamos lá. Continuamos então. Eu gostaria de retomar, tá? Antes da gente entrar na parte 3, retomar o último parágrafo da página 324, né? Que o Freud faz algumas questões que ele vai responder a partir de agora, ok? Vamos lá. Então, na página 324, tá? Logo antes ali, começa lá. Evidentemente, escolhi as duas observações porque estão longe no passado. Quanto mais recente for um sucesso no tratamento, mais ele se tornará aqui improdutivo, e isso é compreensível para as nossas considerações, já que não dispomos de nenhum recurso para prever o destino de uma cura. Olha que interessante então, né? O Freud está falando aqui, olha, nós não temos como, duas coisas pelo menos, ok? Vamos lá. Nós não temos como prever o desfecho de um tratamento psicanalítico, e Freud está dizendo que o tratamento psicanalítico conduz a uma cura. Por mais problemas que nós possamos ter nos dias de hoje com essa terminologia cura, com o nome cura, ou então com o significante cura, a psicanálise promove uma cura. Há que saber cura do quê? Né? Isso aí nós vamos entrar num curso comigo em julho, né, diagnóstico, tratamento e cura.
né? Serão uns seminários aí, 3 encontros ou 4 encontros, acho que 3 encontros em julho. E aí nós vamos trabalhar cada encontro uma dessas questões. Diagnóstico, depois o tratamento, depois a cura, ok? Continuamos. As expectativas dos otimistas aparentemente pressupõem muitas coisas que não são óbvias. Primeiro, ser possível eliminar um conflito pulsional, ou melhor, um conflito entre o eu e uma pulsão, definitivamente para todo o sempre. Segundo, pode ser possível, digamos, vacinar uma pessoa contra todas as outras possibilidades de conflito enquanto tratamos desse conflito pulsional específico. Terceiro, que temos o poder de despertar um tal conflito patogênico que no momento não se manifesta por qualquer sinal, objetivando um tratamento profilático, e que seria essa uma atitude sábia, levando essas questões sem querer respondê-las neste momento, Talvez uma resposta segura atualmente sequer seja possível. Hoje nós podemos dizer que a psicanálise ela não é profilática, ok? Então você não tem que fazer análise para não sofrer. Você vai fazer análise para se desvencilhar de um sofrimento que já está aí, né? O Lacan tem um texto dele bem bacana, Função e Campo da Fala e da Linguagem, onde ele vai dizer dessa dupla inscrição para a formação, né, de um sintoma, né? Que seria basicamente ali 2 momentos, né? E aí vocês podem pegar S1, S2, podem pegar o que vocês quiserem pensar na teoria, mas para o Freud existem 2 momentos muito específicos que vão fazer eclodir ou não um determinado tipo de sintoma ou sofrimento, que é uma cena real no aqui e agora, tá? Real no sentido da maneira como eu leio a realidade que a mim se apresenta. Mas, além disso, é necessário um fator constitucional. Ou seja, Freud está trabalhando com a dimensão dupla entre constitucional e acidental, ok? Todas as patologias, quer que sejam no campo da saúde mental ou de outras, estão aí também, né? A epigenética está aí. Vamos estudar. Psicanalistas, vamos estudar a epigenética? O que vocês acham? É uma boa questão, né, para discutir. Então nós temos ali essas 2 causas, né? Se essa segunda causa não acontecer, não tem como a gente saber, afinal de contas, a primeira, né? Que é essa causalidade genética, não no sentido de escrito no gene, mas no sentido da raiz, né? Tal qual, como também disse Freud certa vez, né? Acredito que numa nota de rodapé, inclusive, que a estrutura ela se quebra, né? É como se fosse um cristal. O cristal não se quebra em qualquer lugar, ele se quebra onde tem ali maiores fragilidades estruturais. Então isso é bacana da gente pensar, né? Que diante de determinada pressão, de acontecimento, de situação, né, se rompe ali aonde a coisa não está muito bem elaborada, não está muito bem conectada, né? Bom, caminhemos então. Então, só para levantar essa questão de que a psicanálise não é profilática, né? E aí a gente cai por terra essa ideia de uma psicanálise para autoconhecimento. Eu vou lá porque eu quero ser psicanalista. Besteira, vai perder dinheiro e tempo, né? Tem que ir porque tá mal, né? A segunda questão é a questão da vacina. Bom, uma vez que eu fiz análise, nunca mais vou sofrer? Não, né? A clínica nos prova o contrário. Vamos lá então. Continuando, parte 3. A experiência analítica, que já se estende por várias décadas, e uma mudança no modo de exercer minha atividade, me encorajam a tentar responder àquelas perguntas levantadas. Em tempos passados, eu lidava com um número maior de pacientes que, como era compreensível, faziam pressão para ter uma resolução rápida. Nos últimos anos, predominam as análises didáticas, e um número comparativamente menor de pacientes com sofrimentos graves continuou comigo para um tratamento continuado, mesmo que interrompido por intervalos breves ou mais longos. Com esses últimos,
o objetivo terapêutico tinha mudado. Uma abreviação do tratamento não se cogitava mais. A intenção era provocar um esgotamento profundo das possibilidades de doenças e uma transformação profunda da pessoa. Eu não sei até que ponto que vocês conseguem sentir na carne o texto de Freud. Né? Já não se trata mais de um objetivo terapêutico no sentido de restabelecer um determinado tipo de saúde ou estado anterior à doença. Mas, de alguma forma, transformar as pessoas a tal ponto que elas não mais se reconheçam de antes e depois da análise. Continuamos. Dos 3 fatores que consideramos... vejam bem, o Freud, então, ele estava, claro que se preocupando, né? Nas primeiras partes aqui a gente leu sobre isso. Vamos adiantar, vamos tal. Aí o Freud fala do Ferencz, né? Que tentou fazer isso, aí depois acabou indo voltando, né? Outros analistas também tentaram abreviar, né? E o Freud abriu mão disso, dessa abreviação do tratamento, para falar assim, olha... A gente até pode abreviar, né? A gente até pode abreviar o tratamento, mas aí a gente vai ficar com objetivos terapêuticos, quando a psicanálise pode muito mais, né? E mais, objetivos terapêuticos que não se sustentam, né? Por um longo período. Por quê? Porque essas modificações terapêuticas produzem tão somente efeito naquele segundo momento da causalidade do transtorno, que é o momento acidental. Não vai à raiz do problema. Não modifica sensivelmente a pessoa. Né? Ok? Continuemos então? Ah, Marco, mas psicanálise demora demais. Não, leva o tempo que é necessário. Eu já disse e repito, nós temos muitas e muitas pesquisas hoje, fazendo, claro que nem tanto assim, né, mas fazendo comparações entre o tratamento psicanalítico e outros tratamentos no campo da saúde mental. E pasmem, nenhuma pesquisa diz que aquilo que alcança a psicanálise com o seu demorado tratamento, né, as outras modalidades de tratamento alcançam. E mais, aquilo que outras modalidades alcançam em um período X de sessões, não de tempo, de sessões, a psicanálise também alcança, que são esses efeitos terapêuticos. Veja que bacana, a gente pode pensar em efeitos terapêuticos em uma análise? Óbvio que pode, é esperado que isso aconteça, né? A Alba Flessler, não. Eva Lerner faz um trabalho muito bacana, né? A partir lá do Nobo-Romeano, né? Nós vamos ter o curso agora com o Clayton, começando semana que vem pelo ESP. No Nobo-Romeano, a gente tem intervenções. Se o paciente chega muito angustiado, você não vai tentar fazer ali com ele, né, um aumento da angústia, divisão subjetiva. Não, você vai ter que estabilizar esse paciente. Você vai ter que se utilizar, né, do sentido, né, para que esse paciente volte, né? Tem um livro que vai sair aí da Eva Lerner, né? Justamente que ela fala exatamente disso. Alguns mais ortodoxos podem falar que nós estamos fazendo psicoterapia de apoio, né? Quando na verdade não. Por que não? Porque por mais que nós estejamos ali, né, almejando algum efeito terapêutico, o objetivo não é o terapêutico. Entendem? O objetivo é o analítico. Aí nós temos as entrevistas preliminares, né? Para que se estabeleça uma transferência analítica propriamente dita, que é diferente da transferência imaginária, essa que é a primeira, né, que as pessoas geralmente nos procuram, e a partir dali possa encaminhar um tratamento analítico. Nem todos, né, caminham para o tratamento analítico. Paciência. Nem todos precisam da psicanálise.
Alguns não dão conta, outros não têm demanda para uma análise. Não é porque a mamãe mandou que eu tenho que me analisar, ok? Mamãe, papai, mulher, marido, filho, tio. O professor de psicanálise falou que eu tenho que me analisar para ser psicanalista e tal. Nem vai, não perde tempo. Né? Vai, se você realmente está mal, né? Marco, mas dá para ser psicanalista sem? Não, não dá, mas a análise trabalha com o sofrimento. Se você tira essa dimensão do sofrimento, que é uma coisa bem bacana. Geralmente as pessoas que vêm, eu sou psicanalista, eu quero ser psicanalista, ou não sei o que, não dá muitas sessões ali nas entrevistas preliminares, né? Claro que não entra numa análise, demora para entrar em análise às vezes, mas não leva muitas sessões, ou abandona, né? Como é o caso dessas pessoas que já se colocam como psicanalistas muitas vezes, né? E não tem análise, né? Malemar sabe uma técnica, né? Sabe a teoria, né? Vira um treinamento, né? Não um analista. Vira um simulacro. Ou então, né, ali nas entrevistas preliminares aparece um determinado sofrimento, uma repetição de alguma coisa, né? E às vezes até esse lugar que a pessoa se coloca como analista, né? Às vezes isso é muito bacana da gente ver. Tem muito a ver com o sintoma dele. Tô falando de mim. Né? Então, a gente tem que escutar isso com muito carinho, né? Essa demanda que chega pra gente, que não tem nada a ver com uma demanda analítica. Acolher a todos, escutar a todos, tá? Mas encaminhar uma análise já não é a todos, ok? Continuemos. Dos 3 fatores que consideramos determinantes para a oportunidade da terapia analítica, influência de traumas, força pulsional constitucional, alteração do eu. Veja, o Freud está colocando 3 elementos aqui, né? Influência de traumas, força pulsional constitucional, que é a constituição, que é isso que eu estava dizendo lá do começo, né? E alteração do eu. Interessa-nos aqui o segundo, a força pulsional. A consideração seguinte nos instiga a dúvida sobre se a limitação através do adjetivo constitucional ou congênito é indispensável. Por mais decisivo que seja, desde o início o fator constitucional, permanece plausível que uma intensificação pulsional mais tarde, ao longo da vida, possa externar os mesmos efeitos. Pausa aqui, pessoal. Pausa aqui. Por quê? Porque veja que Freud está dizendo que a força pulsional pode aumentar durante a vida. Eu não sei se vocês têm ideia disso, mas para Melanie Klein, não. Tá, Marco, tá pegando no pé da Melanie Klein. Não, é a teoria que ela sustenta, né? Que você nasce com uma quantidade X de libido, de energia, e tu vai morrer com isso, né? Não tem como acrescentar ou perder. Já Lacan, a pulsão depende necessariamente da relação com o outro, né? Que vai se articular aí com a questão da díade, né? Desejo-demanda, né? A fórmula, então, seria alterada. A força pulsional atual em vez da constitucional. A primeira das nossas perguntas foi: é possível resolver de forma duradoura e definitiva, através da terapia analítica, um conflito entre a pulsão e o eu? Ou uma exigência pulsional patogênica em relação ao eu? Provavelmente, à guisa de evitarmos mal-entendidos, seja necessário explanarmos em mais detalhes o que entendemos por resolução duradoura de uma exigência pulsional. Vamos lembrar que o Freud fala o seguinte, né, que a pulsão tem lá como um dos seus 4 elementos básicos força constante, ou seja, não é um impulso, é uma força constante. Certamente não significa que fazemos com que ela desapareça, de modo que nunca mais dê sinais. Isso, em geral, não é possível, nem seria desejável.
Olha que bacana. Não, seria algo diferente, que poderíamos chamar mais ou menos de domação da pulsão. Isso quer dizer que a pulsão foi acolhida completamente na harmonia do eu e é acessível através das outras aspirações no eu, não trilhando mais os seus próprios caminhos em busca de satisfação. Se perguntarem através de que caminhos e com que recursos isso acontece, a resposta não será fácil. Temos de dizer a nós mesmos: então agora a bruxa precisa entrar em ação. É a bruxa chamada metapsicologia. Sem especulação metapsicológica e teorização, quase diria, sem fantasiar, não avançamos nenhum passo sequer. Infelizmente, as informações fornecidas pela bruxa, pela metapsicologia, né, os textos lá do Freud de 1914, 15, 16, 17, né, o inconsciente, o recalque, a introdução ao narcisismo, né, a negação, tá tudo lá. Infelizmente, as informações fornecidas pela bruxa, também dessa vez, não são nem muito claras nem detalhadas. Temos apenas um ponto de apoio, esse, aliás, incalculável, a contraposição entre processo primário e secundário, e é para ela que quero apontar neste momento. Se agora retornarmos à nossa primeira pergunta, veremos que a nossa nova perspectiva nos impõe uma determinada decisão. A pergunta era se é possível resolver um conflito pulsional de forma duradoura e definitiva, isto é, domar a exigência pulsional de tal forma. Nessa formulação da pergunta, a força pulsional não é mencionada em momento algum. Lembra que eu falei, força constante, né? Mas é justamente dela que depende a resolução. Partamos do pressuposto de que no caso do neurótico, a análise nada mais faz do que uma pessoa sadia faria sem essa ajuda. Mas na pessoa saudável, a experiência cotidiana nos ensina que toda decisão de um conflito pulsional só vale para uma determinada força pulsional, ou dito de modo mais correto, só vale em meio a uma determinada relação entre a força da pulsão e a força do eu. Se a força do eu diminuir devido à doença, esgotamento ou assemelhados, todas as pulsões até então domadas com sucesso poderão voltar a anunciar as suas exigências, almejando satisfações substitutas através de caminhos anormais. Quem nos fornece a comprovação irrefutável dessa afirmação é o sonho noturno, que reage à preparação do eu para o sono com o despertar das exigências pulsionais. Pessoal, vamos lá. Vamos pensar. De repente a pessoa está bem, de repente mesmo, né? E aí ela procura o analista porque o psiquiatra ou o médico mandou ou alguém mandou, porque de repente essa pessoa entrou em uma síndrome do pânico aguda, grave, angústia, depressão, burnout, né? Que tá bem na moda ainda, esgotamento. O que aconteceu aí? Parece que a pessoa se despersonaliza, né? Eu me preocupo, hoje à noite eu vou falar com o Dunker sobre isso, né? Na live. Eu me preocupo mais com os meus pacientes quando eles deixam de sentir prazer no sorriso dos filhos, ou o gosto, por exemplo, de uma comida deliciosa que eles sempre gostaram, o cheiro do café da manhã, né? O cheiro da chuva, quando perde essas delicadezas, do que quando deixa de ser produtivo no trabalho. Porque quando deixa de ser produtivo no trabalho, me parece que aquilo ainda aparece como uma reação. Agora, quando deixa de perder esses delicados prazeres do cotidiano, aí o buraco geralmente é mais embaixo. Por quê? Porque esse eu que se sustentava minimamente nesses pequenos prazeres parece que não está mais presente. Outro ponto que é bacana a gente pensar é o que faz uma análise, né? Principalmente nas entrevistas preliminares, aquilo que nós vamos chamar de retificação subjetiva e tal, né? Tem muito a ver, não é a mesma coisa, ok? Mas tem muito a ver com essa ideia, né, de que o Lacan inclusive coloca no texto dele, bem na função e campo da falha da linguagem, se eu não me engano, ou a situação da psicanálise, agora não me recordo,
mas ele coloca lá, né, que, bom, uma análise tende a levar a pessoa, né, pelo menos na entrada em análise ali, a sacudir, né, todas as certezas, todas as garantias que essa pessoa tem. Não se trata de um rebaixamento do eu, mas se trata de poder, a partir da fala, reconhecer, né? E isso eu acho muito bonito, né? A partir da fala, poder reconhecer, em última instância, que eu não sou eu mesmo. Estão me ouvindo? Estão conseguindo me acompanhar? Sim, não? Sim, não? Caiu aqui para mim? Alguém comenta, por favor? Estão conseguindo me acompanhar? O áudio tá bom? Mudou o áudio, o som ou não? Mudou o som? Tá, vamos lá então. Basicamente... Ah, Laís Locatelli tá aí. Oi, Laís! Beijão, querida, saudade. Então, esse primeiro ponto, né, que a gente vai trabalhar na análise é justamente isso, né? Poder ver essa divisão subjetiva, né? Que eu não sou eu. Ou seja, que há, né, no interior disso, que eu chamo de eu, alguma outra coisa que eu sou, na realidade, efeito de um dizer. Vocês têm ideia de quão angustiante, dá até um troço ruim na gente, né, saber disso. Quão angustiante é saber que isso que nós chamamos de eu, na realidade, é tão somente efeito do dizer de um outro? Uma análise faz o quê? Vai botar esse outro, né, no lugar do outro, porque esse outro diz muitas coisas, mas por alguma razão eu capturo, né, alguns elementos, né? Eu pira, efeito de um dizer, isso mesmo, Laís. É mais ou menos isso, né? Eu capturo alguns elementos e me constituo a partir daí. Então, nós podemos dizer que o sujeito com o qual opera a psicanálise, trabalha a psicanálise, não é o ego, não é o eu, mas é isso que é objeto de um outro, que é causado por um outro, que é refém de um discurso, né? Eu viajei aqui agora, né? Continuamos então o texto. Igualmente indubitável é também o material do outro lado. 2 vezes ao longo do desenvolvimento individual surgem intensificações consideráveis de certas pulsões. Vamos lá, Freud não está dizendo uma pulsão, ele está dizendo pulsões. Vamos lembrar lá o básico, pulsões parciais, né? Freud coloca 4 furos no corpo. Vamos cuidar do buraco e vamos botar furo. Furo é aquilo que, de alguma forma, na minha relação com o outro, faz borda, estabelece uma dimensão de troca, ok? Oral, anal, fálico e genital. Então, o buraco oral, a boca, o objeto, o seio. A questão é que a boca é efeito do objeto. Depende do objeto, seio, para existir. Ok? Então, pulsões parciais. Vamos tomar ali os objetos parciais e essas bordas do corpo que são constituídas, causadas, efeito de uma relação com o outro. Tá bom? Continuemos.
De certas pulsões, na puberdade e por volta da menopausa nas mulheres. E andropausa nos homens, né, Freud? Freud. Não esquece dos homens, a gente também tem culpa no cartório. Não nos causaria a menor surpresa se nos deparássemos com pessoas que antes não eram neuróticas e se tornaram neuróticas nesses períodos. A domação das pulsões, que tinha funcionado com uma intensidade menor dessas pulsões, agora fracassa com a sua maior intensidade. Os recalques se comportam como os diques contra a pressão das águas. Isso aqui é muito bonito, né? Aquilo que essas intensificações fisiológicas da pulsão produzem pode ser igualmente provocado de forma irregular em qualquer outro momento de vida a partir de influências acidentais. Aquilo que eu estava falando lá no começo, né? A questão do acidental e do constitucional. As intensificações das pulsões se originam a partir de novos traumas, impedimentos impostos ou influenciamentos colaterais mútuos entre as pulsões. Espera aí, gente, ficou esquisito. As intensificações das pulsões se originam a partir de novos traumas, impedimentos impostos ou influenciamentos colaterais mútuos entre as pulsões. O resultado será sempre o mesmo e ele endurece o poder irresistível do fator quantitativo na causação da doença. Não é o primeiro texto do Freud, tá? Que o Freud trabalha com essa ideia do fator quantitativo. O Freud trabalha lá, né, na metapsicologia, utópico, dinâmica e econômica. É quase como que essa parte econômica, né, do quantitativo passa meio que assim, durante toda a obra de Freud, parece que isso passa meio que por baixo dos panos, né? Ou seja, Freud não dá tanto valor na hora de construir teoricamente sobre isso, porque desde o começo ele já colocou isso, força constante, né? Então, essa pressão, né, quanto maior ela for, né, ou seja, quanto... Eu vou usar uma coisa aqui que geralmente eu não costumo usar, né, mas eu vou ser bem teórico aqui para ver se der algum problema, vocês falam assim, Marco, não entendi. Mas quanto menos capacidade, tá, de satisfação pulsional, tá, nós tivermos, maior vai ser a pressão exercida pela pulsão, ok? Podemos ver isso aonde? Início da pandemia, né? Quando nós tivemos ali uma situação em que nós fomos impedidos das satisfações pulsionais tal qual estava posta até então e precisamos de alguma forma nos haver com isso e avançar, né? E fazer outra coisa, criar. Alguns criaram, outros se desesperaram, se perderam, né? Caíram em depressão, em pânico, em angústia, né? E muito poucos criaram, muito poucos conseguiram fazer com isso alguma coisa para o benefício próprio, para o benefício cultural, social e tal. Outros ficaram fazendo briguinhas políticas que não levam a lugar nenhum, né? Acho que é bacana a gente poder falar disso também, tá? Tenho a impressão aqui de que deveria me envergonhar de todas essas discussões pesadas, uma vez que aquilo que elas dizem é conhecido e óbvio há muito tempo. É verdade, sempre nos comportamos como se soubéssemos disso. Só que na maioria das vezes nos esquecemos em nossas concepções teóricas de levar em conta o aspecto econômico na mesma medida em que consideramos aspectos dinâmicos e tópicos. Eu estou me adiantando ao Freud aqui já. A minha desculpa, portanto, é o fato de estar alertando para essa falha. Mas antes de nos decidirmos por uma resposta à nossa questão, devemos ouvir a interpelação, cuja força reside no fato de que provavelmente de antemão tomaremos partido dela. Essa interpelação diz que todos os nossos argumentos derivam dos processos espontâneos entre o eu e a pulsão e pressupõe que a terapia analítica não faz nada que não aconteça automaticamente em circunstâncias normais e favoráveis. Mas será isso mesmo?
Será que a nossa teoria justamente não advoga produzir um estado que nunca está presente espontaneamente no eu e cuja criação perfaz a diferença essencial entre a pessoa analisada e a não analisada? Vejamos em que se baseia essa interpelação. Todos os recalques acontecem na primeira infância. Leiam lá o texto Metapsicologia novamente, né? O recalque, o texto fundamental do Freud, a repressão, se eu não me engano é o nome do texto, onde Freud vai trabalhar a repressão, o recalque primário, o recalque secundário. Leiam lá que vocês vão entender isso aqui de uma forma muito tranquila, um texto muito bom do Freud. Nos anos posteriores, aqui, todos os recalques acontecem na primeira infância. São medidas primitivas de defesa do eu imaturo e fraco. Defesa do quê? Vamos se atentar a isso? Defesa em relação ao outro. Ok? Nos anos posteriores, não são mais executados recalques novos, mas os antigos se mantêm. E os seus serviços continuam sendo solicitados pelo eu para dominar as pulsões. Novos conflitos são, como costumamos dizer, resolvidos com o recalque posterior. Em relação a esses recalques infantis, pode ser válido o que afirmamos de modo geral, ou seja, que eles dependem plena e totalmente da relação de forças relativas e que não resistem a uma intensificação da força pulsional. No entanto, a análise permite que o eu amadurecido e fortalecido possa proceder a uma revisão desses recalques antigos. Alguns serão desmontados, outros serão reconhecidos, mas reconstruídos com material mais sólido. Pera, Marco, pera aí. Freud está falando de recalque, está falando de eu, está falando... Afinal de contas, esse eu é o mesmo que o eu da consciência? Não. Não. Tem um texto chamado Introdução ao Narcisismo, onde o Freud começa a falar do ego, da formação do ego e tal. Freud diz que vai falar um monte de coisa e não fala de nada do que ele falou que ia falar no começo do texto. É Lacan quem saca que o que Freud chama de eu não se confunde com o eu que comumente nós chamamos. Com isso que eu estava dizendo agora há pouco, que é esse eu mesmo, que eu me reconheço a partir do dizer do outro. Então, leiam esse eu também como inconsciente. Afinal de contas, todo recalque é inconsciente, toda pulsão é inconsciente. O que nós temos de consciente da pulsão é tão somente os seus representantes no campo da ideia, que são, rigorosamente falando, construções distorcidas da causa original. Ok? Nenhum representante é a pulsão. Não tem como. No entanto, a análise permite que o eu amadurecido e fortalecido... Veja, não se trata de fortalecer esse ego no sentido de uma inflação do ego consciente, de tomar consciência de tudo, como alguns psicanalistas insistem em dizer. Amadurecimento do eu tem muito a ver com o que Freud chamava lá em Introdução ao Narcisismo e antes em outros textos de eu débil, esse eu primitivo, isso que ainda não tem consciência nem sequer de si nem do outro, né? Que é na realidade um não eu generalizado, né? Que aos poucos, a partir da relação com o outro, da entrada na linguagem, né? Aos poucos vai se dando conta de um mundo interno e externo. A gente pode pensar isso moebianamente, a partir da banda de Möbius, né, que já não tem mais o interno e externo. Sim, isso lá para frente. Mas, a princípio, né, esse eu, ou isso que Freud vai chamar de um ego primitivo, vai tentar ser um eu de puro prazer, de pura descarga, pura satisfação. Ele começa a se dar conta de que, não é tudo que me satisfaz, ou ainda tem coisas que me satisfaz, mas um pouquinho mais dói, né? Causa ali uma alteração, um desprazer, né? Então, um prazer causa desprazer a partir de um determinado momento, de uma determinada intensidade, né? E
E aí o eu tenta rechaçar isso, colocar isso para fora, negar. Ali você tem os primórdios, né, da constituição psíquica, essa relação entre tudo aquilo que supostamente me traz uma satisfação, o eu vai introjetar, né, se reconhecer, se identificar. A partir do momento em que alguma coisa não vai bem, ele tenta expulsar, dizer não eu. Então tem o eu e o não eu, ok? Mas isso não é consciente ainda no sentido de você poder pensar, raciocinar e botar na função de operacionalizar com isso. Ainda não. Né? Futuramente, né, depois, isso entra em cena, mas no princípio não. Então esse eu amadurecido do Freud, na verdade, é o aparelho psíquico, né? Vamos lembrar lá do texto o texto do Freud, está no outro livro, O Aparelho Psíquico, esse é o nome do texto do Freud, inclusive. Quando o Freud vai dizer que o ego, né, o ego, boa parte dele é inconsciente, e que o superego, inclusive, é uma diferenciação do eu, né? O eu é uma parte do id, né, que tem funções diferenciais, que é capaz de alguma consciência, né? Mas não quer dizer que ele é capaz de toda a consciência, né? Isso não é teoria freudiana, muito menos psicanalítica, tá? Aí você está no campo de uma psicoterapia, você está no campo, você está abandonando praticamente o real, o contingente, a ideia do recalque originário do Freud, né? Então, não está sendo psicanalista. Quando pensa na consciência total, tu tá no campo da religião, não da ciência. Ok? Vamos lá. No entanto, a análise permite que o eu amadurecido e fortalecido possa proceder a uma revisão desses recalques antigos. Alguns serão desmontados, outros serão reconhecidos, mas reconstruídos com material mais sólido. Esses novos diques têm uma durabilidade totalmente diferente dos antigos. Podemos confiar que, diante da maré alta da intensificação pulsional, eles não cederão facilmente, mas pode ceder, ok? A correção posterior do processo original de recalque, que coloca um fim na supremacia do fator quantitativo, seria, portanto, a verdadeira contribuição da terapia analítica. Isso quanto à nossa teoria, da qual não podemos prescindir sem pressão irrefutável. E o que nos diz a experiência a respeito? Talvez ela ainda não seja abrangente o suficiente para uma decisão segura. Muitas vezes, ela dá razão a nossas expectativas, mas não é sempre. Temos a impressão de que não deveríamos nos surpreender se no fim descobríssemos que a diferença entre o não analisado e o comportamento posterior do analisado não é tão ampla como desejaríamos. Esperaríamos e afirmamos. Então, às vezes, a análise realmente conseguiria desligar a influência da intensificação da pulsão, mas não com regularidade. Ou então o seu efeito se limitaria a aumentar o poder de resistência das inibições, de modo que após a análise, elas encarariam exigências muito maiores do que antes da análise, ou mesmo sem ela. Realmente, não arrisco uma decisão aqui e também não sei se ela é possível neste momento. Estamos no mesmo, tá, gente? Mesmo hoje nós estamos no mesmo ponto. O que faz uma análise? Faz um humano melhor? Não, né? Faz com que a gente possa lidar de outra forma com o sofrimento. E faz com que a gente resista também um pouco melhor diante das intempéries da vida, né? Isso sim, uma análise produz isso. Mas podemos nos aproximar, por outro lado, da compreensão dessa irregularidade no efeito da análise. Sabemos que é o primeiro passo para o domínio intelectual do entorno em que vivemos, no qual encontramos generalizações, regras e leis que trarão ordem para o caos. Por meio desse trabalho, simplificamos o mundo dos fenômenos, mas não conseguimos evitar que os falsifiquemos, especialmente quando se tratar de processos de desenvolvimento e de transformação. O que nos interessa é abarcar uma transformação qualitativa. Nesse intuito, geralmente esquecemos, pelo menos temporariamente, de um fator quantitativo. Na realidade, as transições e as etapas intermediárias são muito mais frequentes do que os estados contrários claramente delineados. No caso dos desenvolvimentos e das transformações, nossa atenção se volta apenas para o resultado.
Costumamos esquecer que tais processos normalmente transcorrem de modo mais ou menos incompletos, ou seja, que na verdade são transformações apenas parciais. O mais arguto autor satírico da antiga Áustria, Nestroy, certa vez disse: todo progresso tem sempre apenas a metade do tamanho que parecia ter. Estaríamos tentados a conferir validade bastante geral a essa frase maldosa. Quase sempre há fenômenos residuais, um resquício parcial, um resto impossível de se analisar. Há algo que uma análise não alcança. Quando o mecenas mão aberta nos surpreende com um traço isolado de mesquinharia, quando aquele que normalmente é excessivamente bom de repente se entrega a uma ação belicista, esses fenômenos residuais são de valor incalculável para a pesquisa genética. Eles nos mostram que aquelas características louváveis e valiosas se fundamentam em compensação e sobrecompensação, que, como era esperado, não deram totalmente certo, não funcionaram em sua totalidade. Se a nossa primeira descrição do desenvolvimento da libido era uma fase oral original dá lugar a sádico anal e esta, por sua vez, dá lugar à fase fálico-genital, a pesquisa posterior não se opôs a isso, mas apenas acrescentou, a troco de correção, que essas substituições não se dão de repente, mas aos poucos, de modo que a qualquer tempo partes da organização anterior continuam existindo ao lado da mais recente, e que mesmo em um desenvolvimento normal, a transformação nunca se dá de forma completa, de modo que ainda na configuração definitiva, podem continuar existindo restos das antigas fixações da libido. Gente, isso aqui é muito bonito, né? O Freud está reconhecendo que fase oral, anal, fálico, genital não é tempo no sentido de desenvolvimento, relógio, de anos. São dissatisfações pulsionais, são parciais. Isso pode estar aí, pode estar todas elas. No sexo, você tem, geralmente, né? Todas elas funcionando ali. É o cheiro, é o olhar, é o som, é a voz, são os buracos do corpo, é o corpo, a pele. Como não ver? Como não ver isso? Como fechar os olhos a isso? Satisfações parciais. Tá aí o tempo inteiro. Freud está falando disso o tempo inteiro. Né? Como dizer que aí, né, não, a pessoa não avançou para a fase genital? Quem avança para a fase genital? Essa é a pergunta. Como se todas as outras ficassem de lado? Aí a gente pode começar a pensar que essa ideia de avanço na fase genital, né, no sentido de que a oral, depois a anal, depois a fálica, aí a latência e a genital. Se fosse assim, nós estaríamos muito mais no campo, né, de uma produção de um humano comum do que no campo da ética do caso a caso. Em áreas muito diferentes, podemos detectar a mesma coisa. Não há nenhuma das acepções equivocadas ou das superstições humanas supostamente superadas que não tenha deixado restos, que não continue entre nós hoje, nas camadas mais profundas dos povos civilizados ou mesmo nas camadas mais altas da sociedade cultivada. Aquilo que alguma vez ganhou vida, sabe se manter de forma tenaz. Leia o Mal-Estar na Civilização. Acho que é um texto maravilhoso para acompanhar isso aqui. É um bom, se nós pegarmos esse texto e pensarmos ele como um prato principal, Mal-Estar na Civilização, A Pulsão e Seus Destinos, e o Recalque. São bons vinhos para acompanhar aí o prato principal. Né? Aquilo que alguma vez ganhou vida sabe se manter de forma tenaz. Às vezes, poderíamos questionar se os dragões dos tempos primevos realmente foram extintos. E agora? Então, até hoje estão procurando o monstro do Lago Ness, né? E agora, para proceder à aplicação ao nosso caso, ou seja, a resposta à pergunta de como se explica a irregularidade de sucesso de nossa terapia analítica, poderia facilmente ser o caso de que, em nosso intuito de substituir os recalques permeáveis por domínios confiáveis, condizentes com o eu, nem sempre eles são atingidos em toda a sua
em toda a sua plenitude, ou seja, não são atingidos em profundidade. A transformação dá certo, mas às vezes apenas parcialmente. Partes dos mecanismos antigos seguem intocados pelo trabalho analítico. É difícil comprovar que é isso que realmente acontece. Não temos outro meio para avaliar o que se dá, senão justamente o sucesso que precisaria ser explicado. Mas as impressões que se recebem durante o trabalho analítico não contradizem a nossa suposição, ao contrário, parecem confirmá-la. Apenas não podemos usar a clareza da nossa própria percepção como medida da convicção que despertamos no analisado. Pode faltar-lhe a profundidade, como diríamos. Trata-se sempre do fator quantitativo, tão facilmente esquecido. Se for essa a solução, pode-se dizer que a análise, em teoria, sempre tem razão com a sua alegação de curar neuroses com a garantia do domínio das pulsões, mas na prática, nem sempre. E justamente porque ela nem sempre consegue assegurar os fundamentos do domínio das pulsões na dimensão necessária. Olha o Freud falando que uma análise garante a cura, que uma análise resolve a neurose e tal, mas isso é em teoria. Na prática, a coisa é um pouquinho diferente, né? É bom a gente reconhecer isso, né? Que nós estamos diante de uma ciência, como tal, não são resultados exatos. Não tem como você dizer que toda a experiência vai dar o mesmo resultado. Isso é um ideal, né? Isso é fantasia. O motivo desse fracasso parcial é fácil de ser encontrado. O fator quantitativo da força pulsional no passado teria se oposto ao anseio de defesa do eu. Por isso, buscamos auxílio no trabalho analítico. E agora, esse mesmo fator coloca limites na eficácia desse novo esforço. No caso de uma força pulsional excessivamente grande, o eu amadurecido e apoiado pela análise não consegue realizar a tarefa de modo semelhante ao que acontecia anteriormente com o eu desamparado. O domínio da pulsão melhora, mas permanece imperfeito, porque a transformação do mecanismo de defesa é apenas incompleta. Não há nisso nada de espantoso, pois a análise não trabalha com recursos de poder ilimitados, mas com recursos limitados, e o resultado final depende sempre das relações de forças relativas das instâncias em combate mútuo. Indubitavelmente, é desejável diminuir a duração de um tratamento, mas o caminho para executar a nossa intenção terapêutica só passa pelo reforço da capacidade analítica auxiliar que queremos levar ao eu. O influenciamento hipnótico parecia ser um recurso excelente para os nossos fins. Sabe-se por que tivemos de renunciar a ele. Não funcionava, né? Não se encontrou até hoje um substituto para a hipnose, mas a partir desse ponto de vista se entendem os esforços terapêuticos infelizmente desnecessários aos quais um mestre da análise como Ferenczi dedicou seus últimos anos de vida. Parte 3 encerrada. Nesse finalzinho, sugiro fortemente que leiam o texto do Freud, 1905, sobre a psicoterapia, ok? Que vocês vão ter ali uma base. Tem vídeos aí meus já falando sobre isso, vocês vão ter uma base para pensar esse último parágrafo. Pessoal, vamos ficando por aqui hoje, depois nós vamos continuar com as outras duas partes, né? Espero que tenham gostado dessa experiência de leitura comentada. Acho que faltam 3 partes ainda. 4, 5, 6, 7, 8. Não, vixe, falta bastante ainda, falta bastante. Bom, é isso. Espero que tenham gostado. Podem comentar aí no canal, né, no YouTube, lá daqui a pouco vai pro YouTube, ou aqui no Instagram, tá? @MarcoLeitePsi. Até mais, gente. Um beijão. Tchau, tchau.